Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um podcast Classe Bíblica. Meu nome é Denilson Araújo e eu tenho o prazer de receber hoje o nosso convidado, pastor Danilo Terrão. Pastor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, Denilson? Prazer falar com você, com seus ouvintes aí do podcast, acompanham aqui essa sua rede social. É uma alegria poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho, bater um papo gostoso sobre comunicação. Legal. O pastor estará conosco, que nem ele falou, né, para conversar sobre o tema da comunicação. E eu queria, inclusive, pastor, que o senhor falasse um pouquinho para a gente da sua experiência nessa área. O senhor trabalha ali na Associação Paulista Central. Conta para a gente mais ou menos quais que são suas atividades. Eu tenho formação em marketing, né, pela Universidade Hermínio Ometo de Araras. Eu me formei em 2014 nessa área. Logo em seguida, em 2015, eu me formei em teologia, então eu fiz meio que junto, né, as duas faculdades. E trabalhei como distrital da APAC, né, aqui na Igreja Adventista na região de Campinas, por 3 anos. E aí Deus me chamou, né, a igreja me chamou para essa área de comunicação em 2021. E com muita alegria estou nessa área. A gente lá na APAC faz muita coisa, né? Nós temos a Universidade Missional, e todo o produto da Universidade Missional, que são aulas, né? Cursos disponíveis de forma EAD online. Esses cursos são gravados lá na PAC. Então a gente tem uma demanda de gravar cursos. A gente também tem um podcast lá, né? Que é o Pega a Lição, que é a lição jovem do campo. Nós temos também outros produtos que a gente realiza ali, né? Vídeos que a gente faz para os departamentos. Criamos campanhas para a própria associação, né? Esse ano, por exemplo, 2023, nossa campanha é Quando a Igreja Ama. Então a gente desenvolveu toda uma campanha para poder alcançar os irmãos com esse tema, né? A gente contratou, né, o Daniel Salles para fazer uma música especial, que no caso é a música Quando a Igreja Ama. Vocês devem ter ouvido por aí essa música. Sim. Tão bonita. Então nós criamos toda uma identidade visual, enfim. A gente atua nessa área ali para tornar a mensagem da PAC, da nossa associação, cada vez mais palatável, né? Para alcançar os próprios irmãos que fazem parte aí das nossas 81 cidades que a gente cobre, né? Uma coisa interessante que o senhor disse, porque na igreja local, as pessoas pensam assim, comunicação, é o rapazinho lá que vai fazer as anotações. Um anúncio lá. O pessoal chega em cima da hora, fala isso aqui, em vez de preparar tudo com antecedência, não, fala isso daqui, faltando 15 minutinhos. Só que o senhor disse uma coisa interessante, toda a questão da identidade visual da igreja, materiais, vídeos, passa pelo departamento de comunicação. Claro, sem dúvida, né? A igreja ela tem já uma identidade visual, né? E ela é mundial. Então, desde 2015, nós temos um novo logotipo da igreja, a gente tem todo um novo formato de como usar esse logotipo, né? Então, a igreja tem a sua identidade, algumas regras, como você aplicar e tal. Então a gente procura passar isso também para os nossos diretores de música, né, nos nossos treinamentos aqui na APAC, para que eles possam usar essa identidade no dia a dia da igreja. E é claro, né, além disso, tem também programas locais em que o diretor de comunicação, juntamente com o departamento da igreja que precisa de um apoio, de um ajuste, de uma ajuda, ele pode desenvolver também uma arte específica para aquele evento, né? Sim. Então a gente tem que ter essa criatividade, né? O comunicador ele tem criatividade para desenvolver aí a comunicação para as pessoas que estão ali ao redor serem comunicadas, né? Serem alcançadas. Vocês viram que comunicação é bem mais amplo do que a gente realmente imagina. E aqui nós teremos algumas perguntas para tratar desse tema, principalmente voltado com a pregação do Evangelho, que é o nosso foco central, né? Comunicação, mordomia, música, saúde, nada disso existiria se não fosse o Evangelho, que essa é a nossa missão de pregar. Eu quero deixar para vocês as nossas redes sociais, está aí na sua tela. Siga a gente lá no Facebook, YouTube e Instagram. Como que você vai nos achar? Simples, @Classe Bíblica Online, ok? @Classe Bíblica Online. Teremos o maior prazer em fornecer esses materiais para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Pastor, nesse momento, antes da gente começar, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, pode ser? Claro, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui para conversar um pouco sobre o poder do Evangelho, como comunicar o Evangelho. Eu peço que o Senhor nos abençoe, seja presente nesse nosso programa, que o Senhor nos use
para usar as melhores palavras, para que as pessoas compreendam o que é comunicar o Evangelho. Mas também agradeço, Senhor Deus, por estar aqui com o Denilson, e eu peço que o Senhor abençoe essa iniciativa dele, para que esse canal avance, que as mensagens que são colocadas aqui no podcast, neste canal, possam alcançar muitas pessoas e possam ajudar pessoas a crescer. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então. Primeira perguntinha. Essa é bem básica, mas nem sempre o que parece ser básico é básico assim, né? Mas não posso deixar de fazer. Já fiz isso, inclusive, com o pastor Jimmy, que veio aqui falar sobre mordomia. Perguntei para ele o que era mordomia e eu não posso fazer diferente com o senhor. O que é comunicação? Essa é uma pergunta que ela é, como você disse, bastante simples a resposta, né? Eu gosto de uma definição que diz assim: comunicar é você saber ser entendido, entendeu? Você faz com que a pessoa te entenda, porque não é só passar uma mensagem. Você pode passar uma mensagem que não é bem aquilo que você quis dizer. Você passou a mensagem, mas se a pessoa não compreendeu essa mensagem, a comunicação não foi efetiva, entendeu? Então, comunicar é saber ser entendido, é você passar uma informação que a pessoa consiga compreender o que você diz. Então, isso não é muito fácil, né? Alguns eruditos, né, já criaram todo um esquema de comunicação. Por exemplo, tem lá o emissor, tem a mensagem, tem aquele que recebe, né, que é o receptor. Então, usam esses três elementos, né, o emissor da mensagem, a mensagem e o meio que ela é levada, e então você tem o receptor, aquele que recebe a mensagem. Mas isso já não é mais algo que é real, né, no mundo que nós vivemos hoje, porque a gente hoje nas redes sociais mudou-se o formato, né, de comunicação. Antigamente um fala, encaminha o meio da mensagem e um recebe, né? Por exemplo, na igreja, o pregador fala e as pessoas ouvem. Hoje não, hoje na internet, por exemplo, todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo ouve. Então a gente está dividido em nichos, em bolhas. Então a comunicação hoje ela sofreu um grande avanço, né? É muito mais complexo hoje você comunicar do que era no passado, né? Vou dar um outro exemplo, por exemplo, a televisão, né? Durante muitos anos, o brasileiro sentava às 8 horas na frente da TV para ouvir o jornal e aquilo ele assumia como verdade, né? Então, o que ele ouvia ali no Jornal Nacional, um exemplo, tá? Ele ouvia aquilo lá e falava: uau, é isso aí. Então, quer dizer que a taxa de juros subiu, quer dizer que a gasolina subiu, o Brasil foi campeão e tal. Então, as pessoas ouviam essas notícias e, beleza, é verdade, absorvi. Hoje, a internet trouxe a democracia das notícias. Então, a mesma notícia, por exemplo, que é dada na Globo, ela é com um viés diferente na Jovem Pan, entendeu? Então, é a mesma notícia, mas com um olhar diferente. E na internet, cada um dá a sua opinião sobre a mesma notícia. Então, no meio disso tudo, é muito difícil você pescar o que de fato é verdade, né? Sim. Então, a comunicação hoje, nos nossos dias, a gente vive na era da comunicação. Então, você está fazendo um podcast aqui que vai alcançar pessoas, todo mundo pode ter acesso ao seu canal. Então, a gente está vivendo em tempos que é muito fácil falar, mas é muito difícil ser entendido, ser compreendido. Então, tem que ter sabedoria. E comunicação efetiva para mim é isso, você saber ser compreendido, trazer uma mensagem que as pessoas entendam exatamente o que você quer dizer. E mais para frente eu vou perguntar, inclusive, sobre os desafios, porque é uma área que a cada dia que passa parece que fica mais difícil, né? Sim, é verdade. Porque são muitas variáveis, vai complexando cada vez mais, mas enfim, a gente vai chegar nesse momento aí. Vamos conversando. Vamos lá então, mais uma perguntinha aqui. Como o nosso foco ele é 100% a Bíblia aqui, não teríamos esse podcast se não fosse o Evangelho, que nem já foi falado. Eu queria perguntar para o senhor nesse momento, de quais formas Deus usa para se comunicar com o homem? Existe na teologia, né? Tem duas formas que Deus fala com o homem. Nós chamamos isso de revelação especial e revelação natural. O que é a revelação? Vou começar pela natural, tá? O Salmo, por exemplo, 19, se você quiser, aí, querido amigo, abrir a sua Bíblia para a gente poder acompanhar, o Salmo 19, ele traz um lindo verso. Salmo 19,
versinho 1. O Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, aqui o Salmo está dizendo o seguinte: a natureza, ela fala sobre Deus. Quando as pessoas param para contemplar a natureza, logo elas vão entender o tamanho da complexidade que é a vida e vão entender que há um Criador por detrás disso. Então, Deus fala com a pessoa, né, com o ser humano, através também da revelação natural, que é isso aqui, a natureza, né? Deus mostrando o seu poder através da natureza. Esse é um exemplo, ok? Do que é a revelação natural. Agora, existe também a revelação especial. E a revelação especial é quando Deus realmente ele decide falar com o ser humano. Então, por exemplo, você vê Jesus, quando ele está discutindo ali com os fariseus, né, em João capítulo 5, verso 39, ele fala assim, ó: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a Bíblia, as escrituras, elas falam de mim. Então a Bíblia, né, a escritura, ela foi inspirada por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo, né? Pedro vai dizer isso, que nenhuma profecia foi dada segundo vontade humana, mas homens santos, inspirados, usados pelo Espírito Santo, é que escreveram a palavra. Então, isso é revelação especial. É Deus falar, né, através da palavra conosco. Então, eu gosto de outro texto também, está em Hebreus. Se você puder abrir sua Bíblia aí, querido amigo, querida amiga que acompanha a gente. O livro de Hebreus, capítulo 1, logo nos primeiros versos de Hebreus ali, você vai ver mais um exemplo, né, da revelação especial de Deus. Eu já posso lendo aqui? Pode. Hebreus capítulo 1, verso 1. 1 e 2. 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Está vendo aqui? Ele está falando como Deus se revelou. Através dos profetas, revelação especial. Através dos profetas e através pelo Filho. Então, Jesus Cristo também, Deus encarnado, né, é a revelação especial de Deus. E a revelação especial, ela nos conduz à transformação, à aceitação do Evangelho, a conhecer a verdade, ser liberto do pecado. Então, a revelação natural, ela revela Deus, mas a revelação especial, ela é salvífica, entendeu? Então, a gente tem essas formas de Deus falar conosco, ok? Então, a palavra de Deus é a revelação de Deus de forma especial. É Deus mostrando o plano da salvação, o plano da redenção, é Deus mostrando, comunicando o Evangelho. E é interessante isso porque eu gosto muito do Dr. Rodrigo Silva, que ele fala o seguinte, que a Bíblia é Deus falando conosco em sotaque humano. Ai, que da hora isso, né? É Deus falando conosco com sotaque humano, a palavra de Deus. Então, ou seja, a Bíblia, ela é um meio de comunicação, é a mensagem de Deus. Então, Deus se preocupou em comunicar o Evangelho. Quer ver uma outra forma que Deus comunicou o Evangelho? O santuário. Lá em Êxodo capítulo 28, né, Deus fala assim: olha, me farão o santuário para que eu possa habitar no meio do povo, tal. Ali Deus, ele institui aquelas ordenanças todas para mostrar, para evangelizar o povo, para mostrar para eles o Evangelho, para mostrar que o salário do pecado é a morte, mas que existe substituição, que o pecado exige sangue e que um dia Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, daria o seu sangue inocente em nosso favor. Então, Deus estava, através do santuário, comunicando o Evangelho, evangelizando o povo de Israel. Legal. Eu queria fazer uma outra pergunta. Pode perguntar, fica à vontade. O senhor já... Não, tranquilo, é isso aí. Por um momento eu pensei que o senhor ia falar mais alguma coisa. Eu queria fazer mais uma outra pergunta aqui, a respeito do que o senhor falou através da natureza, como Deus se comunica através da natureza. Nós vemos que existe um dia semanal, onde na criação do mundo, né, Deus criou todas as coisas em 6 dias e no sábado descansou, não apenas descansou, como abençoou e santificou. E quando a gente para guardar o sábado, uma das coisas que dizem para a gente observe a natureza. Então, quem guarda o sábado
também abre uma via de comunicação com Deus? Sim, sem dúvida. E essa via está aberta já com o próprio Deus, né? Porque quando ele convida a gente a guardar o sábado, né? Isaías, ele fala isso, né? Santificar os meus sábados e tal. Ezequiel também. É um convite de Deus para experimentar a sua presença. Então, quando a gente vai na natureza, eu me lembro, eu vivi isso muito na prática, né? Minha família, a gente nasceu em São Paulo, eu e meu irmão, mas a gente se criou numa cidade chamada Piraju. Se alguém de Piraju está assistindo a gente aí, um abraço para a galera de Piraju. Piraju é uma cidade pequena, tem uns 20 mil habitantes, 25 mil habitantes. Meus pais moram lá até hoje. E ali tem um rio que corta a cidade, Denilson, chamado Rio Paranapanema. E esse rio é um dos poucos rios aqui no nosso país que é totalmente... Ele é quase que límpido, sabe? Ele é dá para nadar, puro. Dá para pescar. Exatamente. E quando eu era criança, né, adolescente, com a idade do Israel, vocês não sabem, mas o Israel está aqui assistindo a gente aqui, eu tinha uns 14 anos. É o nosso aprendiz o aqui. Assistente aqui do Denilson. Eu tinha essa idade, meu pai, assim, a gente tinha a igreja, né? Ela era na casa do meu avô, para você ter uma ideia, no sítio. Então a gente começou o adventismo, né, lá em Piraju, na década de 90. Meu avô veio de São Paulo e tal, já adventista, meus pais. Então a gente começou congregando junto na casa do meu avô. Então, sábado de manhã, a casa do meu avô não era a casa do meu avô, era a igreja. A gente ia lá, adorava a Deus na sala, a gente almoçava junto. E aí à tarde meu pai levava a gente no rio. Muitas vezes ele fez isso. E ele levava a gente ali para a gente ver a natureza. E muitas vezes ele falava assim, vamos ficar quieto agora, só ouvindo o rio e vendo a natureza. E a gente perguntava, por quê, pai? Ele falava, porque Deus está se revelando para a gente aqui. Entendeu? Então, o convite de Deus, né, para a gente no sábado santificar, é para a gente sentir a presença dele. Então, Deus está nos chamando para uma mensagem especial, para uma comunicação especial com ele. Então, no sábado, sim, a gente tem um momento especial. Basta você experimentar. Basta você experimentar guardar o sábado e você vai ver uma via diferente na adoração. Não é à toa que existe uma música do Adoradores que fala assim, entro no teu templo, santuário no templo. Exatamente, o sábado é um santuário no templo. Bom, vamos lá então? Mais uma perguntinha para o pastor Danilo Terrão, que hoje está fazendo uma participação muito especial no nosso podcast. E mais uma vez eu convido você, querido amigo, irmão, a acessar as nossas redes sociais. Está aí na sua tela. @Classe Bíblica Online. Facebook, YouTube, Instagram. Perfeito? Vamos lá então. Há algo, pastor, isso é bom até perguntar, que pode atrapalhar a nossa comunhão, não vou falar nem comunhão, comunicação. Comunhão com Deus, porque comunicação não deixa de ser uma comunhão com Deus. Sim. Então, existe algo que eu posso fazer que pode impedir Deus de se comunicar comigo ou eu de se comunicar com Deus? Sem dúvida. É importante também outro conceito, né? Você falou de comunhão, comunicação. Comunicação também é você tornar comum. Comunicar é tornar algo comum. Entendeu? Deus, ele comunica o evangelho, ele torna o evangelho comum em nosso meio através da palavra, através de Cristo. Mas a gente aceita o evangelho, a graça, de uma forma muito cognitiva, entendeu? Não é só sentimento, entendeu? A gente não confia só no coração. Claro que o evangelho, ele nos... A Bíblia diz, né, que o Espírito Santo nos entristece, ou seja, ele faz a gente sentir que, poxa vida, eu preciso de um Salvador. E a gente se emociona, né? A gente chora às vezes, a gente fica magoado porque a gente vivia uma vida de pecado, aceitou a Cristo, e aí quando a gente aceita, a gente se sente liberto, lágrimas rolam, etc. Faz parte do processo. Mas a impressão do evangelho é cognitiva também, é racional. Eu aceito Jesus. Eu coloco, é inevitável eu colocar numa balança as coisas quando eu aceito Jesus. A vida eterna contra a morte eterna. Eu quero a vida eterna, então eu aceito isso, eu não quero a condenação eterna, entendeu? Então, o evangelho ele é aceito de forma cognitiva, racional. Então, a impressão do evangelho na nossa vida vem na mente, entendeu? É na mente que as coisas acontecem. A Bíblia, quando fala assim do coração, é que o coração, ele para o hebreu, né, ele é o centro das emoções.
Então, quando a gente fica emocionado, parece que a gente sente um negócio no coração, né? Parece que quando fica alegre, quando fica apaixonado, viu, Israel? Quando fica apaixonado, às vezes, sente frio na barriga e tal. Isso aí, o hebreu ele sentia isso, né? Então, o coração é o centro das emoções. Mas, na verdade, o centro das emoções sabe que é a mente. Então, nós somos impressionados pela mente. Então, Deus impressiona a gente com o evangelho pela mente. Deus fala conosco pela mente. Agora, deixa eu ler um outro verso com vocês na Bíblia. Está aqui em Romanos, capítulo 12. Esse texto aqui do apóstolo Paulo, ele é forte. Verso 1 e 2. Tá? Você quer ler para a gente? Vamos lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembrando que eu estou com a Nova Almeida atualizada, tá? Ótimo, excelente a sua tradução. É melhor do que a minha. Porque a minha aqui é um pouquinho mais antiga, né? Eu gosto muito dessa versão, mas a sua é muito boa. Mas o fato é o seguinte, Paulo está falando aqui sobre o culto racional a Deus. E aí, então ele fala assim, ó, a gente não pode sofrer os impactos do cotidiano dessa vida, desse século, né? Ele fala. Então, a gente tem correntes filosóficas, nós temos muitas coisas que o inimigo de Deus usa para que a gente perca o foco do que é o evangelho, do que é a graça, do que é a vontade de Deus. Entendeu? Então, quando eu começo a colocar algumas coisas tomando lugar na minha mente do que poderia ser um acesso do evangelho, eu estou, então, perdendo a comunicação com Deus. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. São vários, tá? Porque o ser humano ele é um ser integral. Então, eu vou começar falando aqui sobre alimentação, por exemplo. Tem alimentação que nós podemos ter que são nocivos para a nossa mente, que vão embotar nossa mente e vão nos tornar incapazes de ser sensíveis à voz de Deus. Então, a comunicação é interrompida. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas, entendeu? Comida gordurosa, uso de drogas. Isso embota a nossa mente. Eu me lembro que eu dava estudo bíblico para um jovem e ele era usuário de maconha. E ele falava assim, pastor, eu não consigo entender nada do que o senhor me fala. Mas é claro que não consegue entender. Por quê? Porque a mente está embotada. Entendeu? Então, tem alimentos, tem estilo de vida que torna nossa mente embotada e nós não conseguimos compreender a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. A comunicação está sofrendo aí um abalo, né? Uma ruptura. Então, é importante a gente entender isso. Por que nós adventistas cremos que é importante cuidar do nosso corpo, da nossa saúde? Porque quando você tem uma saúde boa, a sua mente está ávida. Então, isso atrapalha a comunicação. E o inimigo de Deus sabe disso. Entendeu? E inclusive, a irmã White, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nós, adventistas, cremos que os textos de Ellen White são inspirados por Deus. Então, ela é voz profética. E ela diz, né, também que o inimigo de Deus, ele usou algumas coisas desse mundo, alguns alimentos básicos nossos, como o trigo e a uva, ela diz, para deturpar o nosso paladar. Então, ou seja, o vinho, né, o vinho fermentado, não o vinho que é o suco de uva puro, um verdadeiro suco de bíblico, uva, né? Não, o fermentado faz deturpação de Satanás para embotar a mente. Aí você vai lá em Provérbios, você vê Salomão falando sobre isso, né? Cuidado com o vinho que escoa no copo suavemente. Parece agradável, mas no fim ele belisca como um escorpião e tal. Então a gente precisa entender que é importante cuidar da saúde para ter uma mente ávida e se comunicar com Deus. Mas também tem coisas que nós consumimos de entretenimento também nos afasta de Deus. Entendeu? E aí você tem séries, filmes, livros, né? Inclusive a mesma Ellen White que eu estava comentando aqui, escreve, tem um livro chamado Mensagem aos Jovens, que ela fala sobre esses livros de magia, etc., como eles embotam a mente dos jovens.
Contos eróticos, inclusive, ela fala sobre isso. Pornografia. Exatamente. Tudo isso daí vai ocupando lugar, tirando espaço para que a gente tenha a mente ávida para conhecer a Deus. Isso vai embotando nossa mente. Vai deturpando nosso desejo, nosso gosto. Né? Por exemplo, a pessoa viciada em pornografia. Ela tem a deturpação do que é realmente o sexo. Né? Deus ele deu de presente para o ser humano. Existe uma forma que é correta de se praticar isso, mas o pecado, ele mudou, deturpou. Então, a pessoa que é viciada em pornografia, ela tem uma deturpação do que é a prática sexual bíblica, entendeu? Correta. Então, essas coisas, né, que Paulo chama, isso aí, ó, não vos conformeis com este século. É isso que Paulo está falando. A gente não pode ter esse padrão de vida pecaminoso que isso vai embotar a nossa mente. Então, nós temos que renovar, olha o que ele fala aqui, ó, renovar a nossa mente para experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Então, tem que renovar a mente. E como é que eu renovo essa mente? É buscando na palavra, em oração, cuidando da minha vida, né, de forma integral, para que eu possa ter a mente renovada e assim falar, ter uma comunicação bem transparente com Deus. Ellen White, eu não lembro o livro, talvez o senhor saiba, ela comenta sobre as vias da alma, acho que é isso, que é esse termo as que ela janelas. As janelas da alma. Que é audição, visão, exatamente. olfato. Então, isso praticamente são sentidos nossos, isso, né? Então, vamos lá. Mais uma perguntinha. Essa é boa que eu vou fazer agora, hein? Então, vamos lá. Na verdade, todas estão sendo muito boas, viu, Denilson? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O senhor comentou sobre alimentação, que a alimentação ela pode atrapalhar a nossa comunicação, nosso contato com Deus, nossa via de acesso a Deus. E de vez em quando, inclusive na nossa igreja, inclusive, irmão, amigo que está nos visitando, nós temos, praticamente em todas as igrejas tem um programa de jejum, mas na igreja adventista a gente tem o famoso projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Existe, sim, projetos, os 21 dias de jejum de Daniel, que a gente está passando agora, não envolve, né? Inclusive o senhor está envolvido bastante com o envolve. Mas o jejum, ele tem um papel fundamental no processo de comunicação com Deus. Eu queria que o senhor falasse a respeito dele. Tem, e é justamente no contexto que nós estamos conversando aqui. Porque o jejum, ele não é uma penitência, tá? É importante pensar isso, se lembrar disso. Porque muitas pessoas, naquele contexto, aquele pensamento assim de meritório, né? Eu vou fazer um jejum porque eu vou passar fome, então Deus vai olhar para mim e tal. Porque é uma penitência. Não, não é penitência. Jesus, quando ele fala para jejuar, quando a Bíblia convida a gente para jejuar, é um convite para se aproximar de Deus. Então o jejum é um convite para aproximar de Deus. E todo convite de aproximação de Deus é para se relacionar, se comunicar com Ele. Entendeu? Então, o jejum, ele torna a nossa mente clara. E é claro, vale lembrar também, né, que há tipos de jejum, Denilson. Então, Jesus, por exemplo, ele ficou 40 dias e 40 noites ali sem comer água, beber água e comer pão, comer comida. Jesus foi sustentado pelo Espírito ali. O que aconteceu foi algo sobrenatural. Entendeu? Porque a ciência mostra claramente, você fica 3 dias sem água e você vai morrer. 7 dias sem comer, você vai morrer. Entendeu? Então, não tem como. Ali foi algo sobrenatural, o Espírito Santo. Mas a gente tem ali o relato de Paulo também, que quando ele perdeu a visão, ele também teve um jejum de água e de comida. Então, quando algumas pessoas falam assim, vou fazer o jejum, qual é o seu objetivo? O objetivo tem que ser se aproximar de Deus. Jesus, ele foi levado, a Bíblia diz, pelo Espírito para ser tentado no deserto. Então, Jesus estava indo para uma batalha. Então, ele estava em jejum para vencer essa batalha espiritual. E jejum é também mostrar o seguinte, eu estou em dependência com Deus. Porque eu estou abrindo mão daquilo que me sustenta, que é a comida, para ser sustentado por Deus. Então eu dependo de Deus. Jesus estava mostrando isso. Eu quero depender do Pai para vencer essa batalha. E Paulo, ele queria uma revelação. Ele queria respostas. Ele ficou de jejum para obter respostas. Então, quando você vai fazer seu jejum, você tem que pensar o seguinte, viu, querido amigo, querida amiga. Pensa bastante que você está fazendo um jejum para se comunicar melhor com Deus. Então o jejum, ele vai ajudar você a ter uma comunicação melhor, porque a mente vai estar clara, apta, né? ávida,
limpa, entendeu? E como isso tem tudo a ver, né? Você falou aí do jejum de Daniel. No capítulo 1 de Daniel, a Bíblia fala sobre esse jejum, né? Só que o jejum de Daniel, no capítulo 10, na verdade, né, de Daniel aqui, quando ele não entende as profecias e tal, ele também quer respostas, então ele se abstém de algumas coisas, né, de alguns alimentos específicos, mas ele continua com outros, né, como por exemplo as verduras, frutas, legumes, água, O que ele etc. está fazendo ali é mais ou menos uma desintoxicação alimentar? Seria. Esse era o jejum, né? É uma espécie de jejum. Então, por exemplo, eu consigo ficar 24 horas sem comer. Mas eu faço meu jejum tomando água, porque a água ajuda a limpar o organismo. Entendeu? Então eu faço isso. Mas minha esposa, por exemplo, ela não consegue. Se ela ficar umas 12 horas, ela começa a baixar a glicemia, ela começa a passar mal. Então, o jejum dela é como o de Daniel. Ela separa algumas frutinhas, ela vai lá, ela ora, entendeu? Agradece a Deus e dedica aquelas frutinhas para Deus e ela passa o dia com isso. É o jejum de Daniel. Então, de qualquer forma, comendo algumas coisas assim que são naturais ou se abstendo de tudo, o jejum tem um significado, que é a aproximação de Deus. Então, o jejum tem um papel importante, sim, se você quer conhecer a vontade de Deus, ser impressionado pela mente através da palavra, através da vontade do Senhor. Amém. Quero fazer uma perguntinha. O senhor comentou numa resposta anterior sobre Ellen White. Inclusive, o senhor até falou que Ellen White foi uma mulher inspirada por Deus e tudo mais. Ellen White, ela fala um pouquinho, acho que até tem aqui, nesse manualzinho que está um pouco obsoleto, que a gente tinha conversado anteriormente, que a gente precisa fazer. Nem tudo que está escrito nesse manual de comunicação dá para usar, porque as coisas mudaram bastante, né? Mas Ellen White, nesse manual e nos seus escritos, ela fala o que a respeito das ferramentas de comunicação? Porque, para pensar, ela morreu em 1915. De lá para cá já se passaram 108 anos desde a morte dela. Só que ela começou a escrever muitos anos antes de 1915. E naquela época as ferramentas de comunicação eram totalmente diferentes das que existem hoje. Então o que ela diz a respeito das ferramentas de comunicação? Olha, Ellen White, Tiago White, os pioneiros, eles eram, assim, se existissem nossos dias, eles usariam toda a comunicação existente para pregar o evangelho. Eles fizeram exatamente isso. Mas a tecnologia da época era os prelos, né? Ela fala os prelos, a imprensa ou a prensa, né? Ou seja, os livros, folhetos, revistas, era tudo o que se tinha na época. E eles gastaram muito recursos, guardavam dinheiro próprio, assim, juntavam dinheiro para poder imprimir um folheto, para fazer uma revista, um fascículo, para que eles pudessem, como Folha de Outono ela diz, espalhar a literatura sobre o juízo de Deus, sobre a volta de Jesus, sobre a guarda do sábado, a guarda dos mandamentos de Deus, a verdade sobre a morte, etc. Então, Ellen White, Tiago White, os pioneiros, eles eram usuários ávidos da tecnologia da época, entendeu? Mas eu até separei aqui alguns textos que Ellen White deixou pra gente. E eu vou ler aqui, Denilson, o primeiro texto está no livro Testemunho para a Igreja, volume 6. Ela diz assim, precisamos empregar todo o meio razoável de levar a luz ao povo. E ela diz aqui, que a prensa, sim, no caso, as mídias dela, na época, né? Na época, sim. Sejam usadas e que se utilizem todos os meios de publicidade para chamar a atenção para o trabalho. Entendeu? Então, o incentivo é esse, de usar a mídia, o que tem à disposição para mostrar o evangelho, para mostrar a luz da graça de Jesus, para mostrar que Jesus está voltando. Ok? Agora tem um outro texto aqui que mexe com a gente. Então, você que é comunicador aí, você que é líder de igreja, está assistindo esse podcast, ela fala assim, Evangelismo, página 105. Serão elaborados meios para alcançar as pessoas. Serão. Alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram usados no passado. Entendeu? Então, ou seja, há um incentivo, irmão White, para que a gente avance
e que use a tecnologia, que use as mídias para pregar o evangelho. Então, use a internet, use os folhetos, use livros, use vídeos, use podcast, use o que for, mas use para pregar o evangelho. Então, a irmã White é uma incentivadora, sabe? E eu acho que o adventismo, ele está presente hoje em 218 países no mundo por causa dessa visão. Da visão da irmã White de levar adiante o evangelho através da mídia que existia na época. Sim. E hoje a ferramenta de comunicação mais usada, é inquestionável isso, né? Não tem nem como discutir, é a internet. A internet, ela tem um poder avassalador. Ela pode espalhar tanto coisas boas quanto coisas ruins. Exatamente. Mas é possível cumprir o ID? Porque Jesus diz lá, ID, pregar o evangelho a todas as nações. É possível cumprir o ID usando a internet? E aí eu já queria pedir para o senhor falar para a gente a forma correta de se utilizar a internet. Como que eu posso usar essa ferramenta a favor da pregação do evangelho? Denilson, você sabe que a internet ela foi descoberta, desenvolvida, né? Num período de guerra. Ela era uma arma de guerra. O GPS, que é muito usado, também foi criado nesse contexto, né? Então a internet, ela ainda está no ambiente de guerra. Inclusive, ela é um ambiente de guerra, né? A internet é um ambiente de guerra. Então, tudo que nós estamos vivendo nesse mundo está no grande conflito. Nossos pensamentos, nosso coração, nossas ideias, nossos sonhos, nossos projetos, tudo que a gente vive aqui nesse mundo, enquanto Deus não voltar, está no contexto do grande conflito. E também usar a internet faz parte desse conflito. Então, você tem de tudo na internet. De tudo mesmo que você possa imaginar tem lá na internet. A internet ela tem algumas divisões, digamos assim. Sendo bem simplista, imagine um iceberg, né? A internet é como um iceberg. Você tem ali o topo, que é o que você vê do iceberg. Aquilo é o que a gente navega no Google, no YouTube. A gente está na superfície, Denilson, da internet. Aí depois você tem a Deep Web, que é aquela internet mais profunda, que é como se fosse a parte que você já não consegue ver do iceberg. Está submersa. Nem todo mundo tem acesso à Deep Web. Inclusive, há segredos de Estado na Deep Web. Né? Quando o Snowden, né? Aquele espião da CIA, ele soltou vários documentos no Wikileaks, né? Ele soltou na Deep Web. Então muitas pessoas tiveram acesso a isso, eram hackers, pessoas que frequentam essa parte aí meio obscura. Mas existe um lugar mais profundo ainda da internet, que é a Dark Web. E a Dark Web, meu amigo, ali você sabe, existe de tudo lá. Você possa imaginar, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tem de tudo isso, sabe? Então, na internet você encontra tudo que você quiser. Basta ter a ferramenta certa, entendeu? Então, a gente está aprendendo ainda a usar a internet. Nós estamos aprendendo. Essas inteligências artificiais estão surgindo agora, como o Midjourney, por exemplo, que é você criar uma arte gráfica somente dizendo o seguinte: faça para mim, você usa lá um comando, né? Você faça para mim uma caneca de um podcast. E aí a inteligência vai criar uma caneca de um podcast para você. Entendeu? Ou o chat GPT, né? Que você escreve lá um texto, escreva para mim um poema de amor. Ele vai escrever um poema de amor para você. Tudo na internet. Então nós estamos desenvolvendo isso e novas formas de se comunicar estão surgindo. Agora, tem coisas sendo usadas para o bem na internet, como pregar o evangelho, fazer um podcast como esse, é você usar a internet para o bem, mas também existem coisas ruins na internet. Por exemplo, por que pareça, mas o maior acesso, a maior busca na internet é por pornografia. É um clique, entendeu? Então muitas pessoas usam a internet para o mal. Agora veja, as pessoas estão bem na internet. Lá estão as pessoas. Elas estão no Instagram, elas estão no Facebook, elas estão no Twitter, elas estão, enfim, em várias redes. Elas estão entrando no metaverso agora.
Então, o evangelho, ele é para alcançar o quê? Ou quem? As pessoas. As pessoas. Então, na época de Ellen White, as pessoas estavam onde? Na Europa, nos Estados Unidos, a América estava sendo ali desenvolvida, etc. Então, quando foi-se necessário pregar além mar, né? Aí você tem aí os nossos pioneiros como J.N. Andrews, né? Que atravessou o mar para pregar o evangelho numa região inóspita, praticamente ali na região da Suíça. Alguém precisou ir lá para pregar, porque lá estavam pessoas, entendeu? Então, a internet tem pessoas lá dentro. Então eu tenho que entrar lá para pregar o evangelho. Então, ir de pregar o evangelho a todo mundo significa também ir onde as pessoas estão, e elas estão nas redes sociais. Então eu tenho que ir lá. Então a igreja tem que ir lá no metaverso. Tem que ir no metaverso. Tem que entrar no metaverso lá, tem que arrumar uma maneira de alcançar os jovens que estão lá. A igreja tem que estar no YouTube, tem que estar no Facebook, tem que estar no Instagram. Onde tem pessoas, a igreja tem que estar. Então nós precisamos pensar nisso. Como usar essas ferramentas todas, né? Não há resposta muito clara e óbvia para isso, entendeu, Denilson? Não é uma receita de bolo. Vai usar a internet, então você faça isso. Não. Tem algumas coisas já experimentadas? Tem. Caminhos que já estão ali desbravados. Mas também tem coisas novas. Lembra que a gente escreveu? Novos métodos serão usados. Então, temos que entender o ambiente que nós estamos, saber que as pessoas estão lá e ir pregar o evangelho a essas pessoas. Quero fazer uma perguntinha para você. Agora vem a questão do desafio. Quais são os desafios da comunicação? Vou falar os desafios atuais, né? Porque daqui a um ano o desafio pode ser outro, né? Daqui a uma semana. Né? Daqui a uma semana tudo muda. Quais são os desafios atuais da comunicação, principalmente o senhor que trabalha na área de comunicação, na pregação do evangelho? Quais são os seus principais desafios? Olha, eu acho que o principal desafio, eu vou falar até uma palavra que é chata, que as pessoas não gostam, não aguentam mais ouvir. Mas um dos maiores desafios é a fake news. Entendeu? Acontece que ser evangélico, ser cristão, no mundo de hoje, é desafiador. Porque existe um estereótipo, entendeu? Que muitas pessoas colocam de forma muito preconceituosa do evangélico, do cristão. Então, para muitas pessoas, né, o cristianismo são pessoas caretas, né, são pessoas intolerantes, são pessoas preconceituosas, entendeu? São pessoas que vivem numa bolha. Então, isso é uma fake news. O cristão não é assim. Há cristãos assim? Há. Como também há ateus assim. Como também há muçulmanos assim, entendeu? Agora, o cristianismo não é assim. A igreja cristã de Jesus, a mensagem do evangelho, ela é inclusiva. A mensagem do evangelho, ela é libertadora. Então, o maior desafio é ultrapassar essa barreira que está imposta pelas fake news, que falam que os cristãos são intolerantes, que eles são preconceituosos. Ultrapassar essa barreira para mostrar a verdade sobre o evangelho. Entendeu? Então, o desafio é de usar a linguagem correta, né? A linguagem do amor, da graça, do perdão, a mensagem de que Deus aceita as pessoas, mas também mostrar a mensagem que Deus transforma as pessoas. Sim. O evangelho inclui, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Todos podem vir até Cristo, mas não vão continuar cansados, não vão continuar sobrecarregados, porque Jesus fala assim, aprendei comigo, né? Que sou humilde e manso de coração. Jesus convida a gente para uma troca de jugo. Então, a gente vai até Jesus com um jugo, né? O que era o jugo na época de Jesus? Aqui no Brasil a gente chama de canga, né? Que ficava no lombo do boi, onde o boi ele puxava o arado. Então, essa canga ou esse jugo, ele pesado, mal feito, ele machuca o boi não consegue render, ele fica cansado, sobrecarregado. Então Jesus fala assim, troca comigo. E é interessante que Jesus ele era marceneiro, né? Então, o jugo ele é de madeira. Deixa que eu vou dar para você um jugo adaptável, um jugo que é suave, que é leve, que não vai machucar você. Então, Jesus chama a gente com as dores do pecado,
Vem você que está cansado. Então a gente está com a marca do pecado. A gente pratica o pecado. A gente vai até Jesus, mas ele muda, transforma. Ele coloca sobre nós o jugo da sua graça, que é libertador. A obediência da lei de Deus, que é leve. Entendeu? Então o evangelho, ele é inclusivo e transforma. Agora, o desafio é esse, quebrar essa barreira do estereótipo, né, de ser um cristão, que infelizmente é colocado, né, nas redes sociais, especialmente no Twitter, né? Ali você tem pessoas, parece que a maior parte dos que frequentam o Twitter são pessoas que são totalmente aversas a qualquer tipo de conversa sobre o evangelho. Aliás, eu fazendo uma adendo aqui, parece que o Twitter, são algoritmos, né? Mas parece que ele tem o algoritmo do ódio, entre aspas, né? Porque se você é uma pessoa que gosta de uma coisa, parece que tudo que você vê ali é contrário do que você gosta. Parece que você é levado pelo algoritmo a sentir aquele negócio ruim, sabe? De falar, mas não é isso. Olha, pessoa falando sobre uma coisa que não é verdade e tal. Então, o Twitter realmente ele é algo que machuca muita gente, né? Então parece que quando a gente está nesse tipo de ambiente, é difícil para o evangelho ali, porque se você coloca uma mensagem da palavra, vai ser criticado, vai ser hostilizado, agredido, entendeu? Então há um ambiente hostil na internet pro evangélico. Infelizmente, essa é uma realidade. Então ultrapassar esse ambiente também é um desafio para a gente, mas é um papel que nós temos que moldar em nossa vida, né? Para a gente mudar esse estereótipo e mostrar que o evangelho é amor, é graça, é perdão, acolhimento. Eu tenho amigos, inclusive, no Facebook, que é a rede social que eu mais acesso, e eu vejo que essa realidade está presente em todos os lugares. Uma intolerância tão grande. Existem grupos no Facebook, que é uma coisa assim que eu considero satânica. Porque a gente prega o evangelho, a gente fala de verdades bíblicas, não relacionadas com religião A ou religião B, com a Bíblia. E esses grupos, eu não sei qual que é o algoritmo que está por trás disso, parece que atrai pessoas que pensam iguais e vão lá e em massa tentam, sabe, ferir, tentam acabar, tentam aniquilar aquela ideia a respeito daquela verdade. Mas é assim, você falou, parece que é algoritmo, porque assim, os algoritmos, eles nos colocam em bolhas. Por quê? Porque, por exemplo, eu entro lá no meu Instagram. E aí, eu me lembro que eu preciso comprar um pneu para o meu carro. Um exemplo, tá? E então eu pesquiso lá no Google, pneu, lojas americanas, sei lá, Magazine Luiza, enfim, De Pascoal. Vou lá, pesquiso pneus. Logo em seguida da minha pesquisa, você deve ter experimentado isso, Denilson. Já. Aí você volta pro seu Instagram, aí quando você chega lá... Propaganda de pneu. Entendeu? O algoritmo levou você até ali. E ele age da mesma forma com o que você consome na internet. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de futebol, eu torço para um time de futebol, o algoritmo vai me mostrar esse time, vai me dar conteúdo sobre esse time. E eu vou começar a curtir coisas que outros que também torcem para esse time vão curtir. Então eu vou acabar entrando nessa bolha do time que eu torço. Assim também é com a política, por exemplo. Entendeu? Então, quem é de direita, começa a curtir coisas de direita, então ele vai entrar numa bolha de pessoas de direita. Ele vai frequentar grupos de pessoas de direita que pensam igual ele. Entendeu? Mesma coisa que é de esquerda. E assim vai. Acontece que, na internet, não há espaço para o contraditório. Isso é a grande contradição da internet, né? Porque se a internet democratizou tudo, ela tinha que ter espaço para você ouvir o contraditório. Só que essas bolhas, elas não são esse ambiente, porque todo mundo pensa igual. Se entra alguém nessa bolha que pensa diferente, ele vai ser, a palavra, né? Cancelado. Entendeu? Cancelado. Então, os algoritmos, eles existem nesse segmento. Por quê? Porque é um grande... não sei se você já assistiu, Denilson, mas fica minha recomendação aqui, tá? Na Netflix não tem muita coisa boa, na verdade quase nada presta lá. Mas tem um documentário muito bom chamado O Dilema das Redes. Já assistiu?
Não assisti ainda. Assista. E eles mostram exatamente como funciona o algoritmo. E tem algumas frases fortes ali. Uma delas diz o seguinte: só tem duas. Olha essa frase, meu amigo, minha amiga. Tem duas indústrias que chamam os seus clientes de usuários. É a de softwares e a de drogas. Por quê? Ambas trabalham com o vício. Entendeu? E não se engane, porque tudo o que acontece nas redes sociais ali, a rede social ela é moldada para você ficar dentro dela e não sair dela mais. Já aconteceu com você de ficar ali, ó, passando Reels e dar risada, passa outro, e você perder 1 hora do seu dia fazendo isso? Porque aquilo toma conta da sua visão, da sua concepção de mundo e você vai perdido no tempo ali. Isso é moldado, é feito de forma estratégica. Entendeu? Uma outra frase desse documentário é que, como o cassino, sabe como que é um cassino? Eu nunca fui em um cassino, mas tenho amigos que já foram e me disseram que você não vê a hora passar no cassino, você não vê a luz do dia no cassino. Você entra no cassino e você fica entretido ali por horas, quem sabe até dias. Você não vê a hora passar, você não sabe que hora que é. É tudo fechado, é tudo luzes, cores, te hipnotizando. A internet usa a mesma estratégia. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o algoritmo, sim, ele vai trazer distração. Agora, uma pergunta pode surgir: eu posso usar o algoritmo para o bem? Ou seja, para que pessoas conheçam, quem sabe, o evangelho? Claro que sim. Agora, como? Aí já é uma estratégia que precisa ser pensada, estudada para você, na sua realidade. Trabalhar isso. A última pergunta de hoje, inclusive, isso tem muito a ver com a sua área ali de atuação na Associação Paulista Central, é: o que eu posso fazer para me qualificar na pregação do Evangelho? Isso é uma pergunta muito importante, Denilson, porque se você vai até Mateus, capítulo 25, a gente não vai ler, tá? Porque é uma parábola. Mas em Mateus 25, nós temos uma parábola de Jesus em que ele fala sobre dons e talentos, tá? Inclusive a palavra talentos aparece ali, né? Porque na época de Jesus, talento era uma fração moeda, monetária, né? Sim. Que valia assim muitos dias de trabalho, era algo assim extraordinário, entendeu? Era um valor muito grande. Então aqui, Mateus 25, essa parábola de Jesus, que fala sobre os talentos e dons, está no contexto do tempo do fim. Porque aqui você tem Jesus falando sobre a vinda do Filho do Homem, capítulo 24, ele fala sobre a parábola do servo bom e do servo mau, ele fala sobre a parábola dos talentos, as 10 virgens, está tudo aqui no mesmo contexto, tá? E eu fico pensando, por que essa parábola que fala sobre talentos está lá no meio de parábola que fala sobre preparação, sobre a volta de Jesus? Sabe por que está lá? Porque Jesus está falando sobre a importância da gente usar nossos dons e talentos na pregação do Evangelho nos últimos dias. Nos nossos dias. Porque eu creio, Denilson, que está voltando. Eu creio que em breve ele voltará e vai colocar um ponto final no pecado, na dor, na maldade. Mas enquanto ele não vem, nós temos que trabalhar para Jesus. E como é que a gente trabalha para Jesus? Como a gente prega o Evangelho? A gente tem que usar nossos dons e talentos. O dom da comunicação. Nem todo mundo tem o dom de criar um podcast. Queria elaborar perguntas, bater um papo, como a gente está fazendo aqui. Isso é um dom. Então, usar esse dom, esse talento, é você usar isso na pregação do Evangelho, é você estar dedicando os seus talentos. Porque nessa parábola, 3 servos recebem talentos. Um recebe 5, né? Um recebe 2 e um recebe 1. Ou seja, essa parábola mostra pra gente que todo mundo recebe talento. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo recebe. Exatamente. Entendeu? Agora, o que tinha 5 negociou, ganhou mais 5. Ou seja, ele usou os talentos. O que tinha 2 fez a mesma coisa, mas o que tinha 1 enterrou. Aí quando o senhor chega de volta, né, ele sai de viagem, dá esses talentos. Quando ele volta de viagem, ele fala: e aí, cadê meus talentos? Para você que ganhou 5 aí, cadê meus talentos? Ó, senhor, eu fui lá, negociei, está aqui mais 5 para o senhor. O que ele fala? Muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei.
E assim, a mesma sentença para o que ganhou 2 talentos, mas o que ganhou 1 talento e enterrou, ele fala o seguinte: olha, você é um servo mau e negligente. Mau e negligente. E qual é o destino dele? A Bíblia diz aqui que o Senhor fala para os servos tirarem as coisas dele e jogar ele nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então essa parábola ela é muito forte, Denilson. Porque aqui, Deus está dizendo o seguinte: usem o dom que eu dei para vocês. Usem na pregação, multipliquem, criem frutos. Porque quando Jesus voltar, vai ter uma prestação de contas, entendeu? Sim. E o que você fez? Ele vai cobrar tudo. E o que você fez com os dons, talentos, com a oportunidade que eu te dei de pregar o evangelho? O que você fez? E aí, meu amigo, o destino daquele que enterrou talento, ele é o mesmo destino. Se você parar para prestar bem atenção, é o mesmo destino daqueles que praticam o mal, que é as trevas, choro e ranger de dente. Então, olha só, se você é um líder da igreja, se você frequenta a igreja, se você tem dons, talentos, eu sei que você tem, porque Deus dá para todo mundo isso. Se você enterra os seus dons, você está vivendo em pecado. E se continuar fazendo isso, quando Jesus voltar, o que eu vou dizer não sou eu que diz, mas é a inspiração profética no livro Parábola de Jesus, página 198, Ellen White diz assim: quando a gente enterra o talento e a gente não faz, né, o que Deus espera na pregação do evangelho, ela diz então que nós seremos postos junto com aqueles que praticaram o mal, ou seja, sofrer a punição eterna, né, a morte eterna. Então nós precisamos de entender isso. Eu tenho que usar meus dons e talentos na pregação do evangelho, porque eu fui salvo por Jesus, faz parte do processo de salvação eu buscar a santificação, eu trabalhar para Deus. Agora, se eu não quiser fazer isso, então eu tenho que entender que haverá uma consequência muito grave. Então meu convite para você, querido irmão, querido amigo que nos assiste aqui, que está aí na internet ouvindo esse podcast, use seus dons para Deus. Qual é o seu dom? Pastor, não sei qual é o meu dom. Então procura o seu pastor. Existe um teste de dons que você pode fazer. Mas se você não quiser fazer um teste de dons, se envolva em ministérios da igreja. Você pode ir no Ministério da Música, se você gosta de música, sonoplastia, comunicação. Você pode ir também na área de serviço, né, diaconato, recepção da igreja. Procure, se envolva nos ministérios, você vai descobrir seu dom. Ore para Deus e descubra os seus dons. E coloque em prática, ok? E, claro, busque crescer. Depois que você entendeu qual é o seu dom e talento, busque crescer, entendeu? Crie referências, né? Então, por exemplo, existem vários podcasts, Denilson, né, que estão aí na internet. São referências, tem bons e ruins. Vai lá, olha o bom, como que é feito, tenta enxergar. Quero fazer assim, mas para pregar o evangelho. Retém o que é bom, né? Nem tudo que está lá dá para ser usado, mas dá para ser usado algumas coisinhas, né, para melhorar, né? Então, vale a pena sempre crescer. Se você é músico, então aprenda mais, aprenda a como usar melhor seus dons. Se você é cantor, faça uma aula de canto para melhorar ainda mais. Então, o importante é sempre crescer. E aí, eu queria aproveitar, Denilson, para falar sobre a Universidade Missional, né? Porque, inclusive, você coloca depois ali, põe um CG aí. Aí você coloca. Vai ter uma legendinha aqui embaixo na edição. Você coloca ali assim, ó. Universidade Missional. Na verdade, o nosso site é missional.com.br. Ok? Missional.com.br. Você põe lá, missional.com.br. Fixa o link aí no chat, se você quiser. Mas o importante é você entrar lá, porque ali tem cursos para os ministérios da igreja. Então, eu fui eleito ancião. Como é que eu faço? O que é ser ancião da igreja? Tem um curso lá para a pessoa entender o que é ser um ancião da igreja. Eu quero fazer comunicação. Fui eleito na comunicação, mas o que faz a comunicação? Tem um curso lá sobre comunicação. Entendeu? Então, entra lá, missional.com.br e você poderá aprimorar seus talentos para a glória de Deus. Agora, é uma ferramenta, tá? Existem outras, né, ali que você pode buscar, mas nunca deixe de crescer. Porque Jesus está voltando, conta conosco para a pregação do evangelho. Amém, amém.
Bom, pastor, acho que já valeu até como apelo aqui para os irmãos se envolverem. Eu quero agradecer a sua participação. Foi uma bênção aqui, foi uma conversa muito agradável. E para a gente encerrar, não pode faltar uma oraçãozinha final. O senhor pode orar por nós? Antes de orar, eu queria agradecer o convite, viu, Denilson? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui conversando, batendo esse papo gostoso sobre comunicação. E comunicação e o Evangelho, né? E parabéns pela sua iniciativa. Continue com este podcast, traga convidados, que você cresça muito nessa área e continue abençoando muitas pessoas que acessam aqui o seu canal. Então, se você está assistindo aí, deixa uma palavra de carinho aí pro Denilson, para ele continuar firme aí, ok? Manda um abraço para ele, fala de onde que você é e manda um abraço de onde você é. Mas eu agradeço o convite e desejo que você tenha sucesso nesse canal e que Deus seja honrado através dos programas que você gravar aqui. Amém. Amém. Então vamos orar agora. Senhor Deus, obrigado. Muito obrigado, porque o Evangelho é maravilhoso e tem que ser pregado, tem que ser comunicado. E nos ajude a comunicar esse Evangelho da graça, do perdão, do amor para as pessoas que precisam ser salvas por Jesus. Nos ajude a vencer os desafios que acontecem, que estão aí ao nosso redor. Nos ajude, Senhor Deus, a transpor as barreiras e mostrar a Tua graça infinita para aqueles que precisam. Abençoe o Denilson, os seus sonhos, os seus planos, abençoe a sua família, que esse podcast possa ser uma bênção para muitas pessoas e que, Senhor Deus, nós possamos estar sempre dispostos a usar nossos dons e talentos para pregar o Evangelho em nome de Jesus. É isso que eu te peço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado por ter acompanhado o podcast Classe Bíblica até aqui. Agradecemos a sua audiência, agradecemos aqui a sua presença e não se esqueça, mais uma vez, de, aqui ó, as legendinhas aqui embaixo, de entrar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, ok? @Classe Bíblica Online. Mais uma vez, Deus te abençoe e nos vemos em nosso próximo podcast Classe Bíblica. Até mais. Tchau, gente.